Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos, né? Que a família esteja bem e que a gente possa estar vencendo esse ano muito bem. Saudades de vocês, mas a gente vai matando ela nas nossas aulas interativas, né? Vendo o rostinho, ouvindo a voz, isso é muito importante. Mas hoje em Geografia, nós vamos falar de um novo assunto, que na verdade nós conversamos na segunda-feira, que é sobre vegetação natural. E aí, na segunda, a tia já deu até algumas imagens para vocês, né, no caderno de mapas, onde a gente pode comparar as características das vegetações naturais. Mas como nem todos tiveram a oportunidade de participar, eu vim aqui hoje para a gente tirar qualquer dúvida e explicar direitinho para vocês. Tudo bem? Primeiro, vegetação natural é aquela vegetação que ela não é plantada, não tem o plantio do ser humano, tá? O ser humano não planta essa vegetação. Essa vegetação, as sementes dessa vegetação, chegaram ali ou pela água, ou pelo vento, ou pelos animais, por fatores naturais, tá? Além disso, nós temos alguns fatores externos que são responsáveis pela vegetação predominante. Por exemplo, lá no 5º ano, a gente aprende sobre as regiões brasileiras, que a gente já sabe que são 5, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, são 5 regiões. Essas regiões, cada uma delas tem uma vegetação natural predominante, tá? Por exemplo, lá na região Sul, a vegetação natural da região Sul é a Mata de Araucárias, que a gente falou, né, na nossa aula de segunda, e a Pampas, e os Pampas, que é campos, né, que são aquelas áreas mais gramíneas. Na nossa região, a região Sudeste, é a Mata Atlântica. E a gente tem aí vários probleminhas que essa vegetação natural sofre. Sabe por quê? Porque essa vegetação natural sofre muito dos desmatamentos e aí vai sendo influenciado tanto a fauna quanto a flora daquela biodiversidade, tá? Isso a gente vai ver futuramente, vocês vão gostar dessa matéria, tenho certeza. Então o que eu quero que vocês guardem? Que vegetação natural, ela é natural, ela foi formada ali por agentes naturais, ou água, ou vento, ou os animais. O ser humano, ele não faz o plantio dessa vegetação natural, mas que tem fatores que são predominantes, que ajudam, que influenciam para a vegetação natural de cada lugar. Tia, quais são eles? O clima, o solo, a umidade, a altitude, isso tudo, os fatores externos do ambiente, influenciam em cada vegetação natural de cada região. Lá no seu livro de geografia, eu vou pedir que você leia aí alguns tipos de vegetação. E em alguns lugares, essas vegetações, elas são mais naturais, mais predominantes. E você vai perceber que não existe um tipo de vegetação. Existem vários tipos de vegetação. Por quê? Por causa dos fatores que influenciam para que a predominância de um certo tipo de vegetação em determinado lugar. Por exemplo, olha aqui que está falando na sua página 256. Vegetação natural é um conjunto de plantas e árvores que nascem e crescem naturalmente em uma região, sem ter sido plantadas pelas pessoas. As sementes são espalhadas pelo vento, pela água das chuvas e dos rios e também dos animais. Os tipos de vegetação estão relacionados ao clima, ao relevo e ao tipo de solo de cada região. O clima, a gente já estudou um pouquinho, né? A gente já estudou sobre ele. O que vem ser mesmo o clima? O clima, para determinar o clima de uma região, você vai acompanhar o tempo predominante daquela região. Qual tipo de tempo vai ser mais sucessivo, vai aparecer mais. Por exemplo, na nossa região sudeste, nós temos 2 tipos de clima tropical, mas ambos são tropicais, né? Um clima mais quente. Na região sul, você tem um tipo de clima subtropical. No inverno faz muito frio e no verão faz muito calor, é muito intenso. Então, todos esses fatores naturais influenciam no tipo de vegetação natural. Por isso, cada vegetação natural tem uma característica, tem um tipo de plantio, tem um tipo de planta, né? E aí, nessas páginas que a tia vai pedir que você leia, você vai conhecer um pouquinho as características de cada vegetação, tá bom?
Bom, meus amores, um beijão pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, Chacris está aqui. Beijo.